Olá, meu nome é Hannah Kikuchi e vou apresentar para vocês o resultado da minha pesquisa intitulada Arte e Resistência na Comunidade do Calabar. Durante esse trabalho, eu fui bolsista FAPESB. Maria Virgínia Machado Dazani é a minha orientadora e tive Juliana Almeida Santos como tutora. Essa pesquisa faz parte de um projeto mais amplo, intitulado O Signo da Pobreza, Dinâmicas Psicossociais e Educacionais de Pessoas de Camadas Populares, e tive como plano de trabalho dinâmicas psicossociais e sua relação com a arte na trajetória de pessoas pertencentes às camadas populares. Começando então com o contexto histórico do Calabar. De acordo com a Associação Brasileira de Antropologia, nem sempre os quilombos foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e produção de seus modos de vida característicos e na consolidação de um território próprio. Dada sua origem quilombola, podemos concluir que a resistência social e racial esteve presente desde o surgimento do Calabar, quando o Quilombo dos Calabari foi criado por pessoas de origem nigeriana que conseguiram fugir da exploração escravocrata. Ao falar dessa origem quilombola do Calabar, quero destacar aqui como o senso comunitário fortalece atos de resistência. Pensando na história do Brasil, vendedores e compradores de pessoas escravizadas tinham como prática misturar indivíduos de diferentes povos, diferentes línguas e rivalidades históricas no continente de origem, numa tentativa de dificultar relações de união. Do mesmo modo, manifestações culturais, como práticas religiosas de origem africana, também precisavam ser reprimidas, uma vez que também estimulavam a criação de um senso comunitário e, por consequência, fortaleceriam atos de resistência. Portanto, a relação entre o senso comunitário e a resistência não só é reconhecida historicamente, como foi bastante temida. O Quilombo dos Calabari é resultado dessa relação, e mesmo na sua história contemporânea, o Calabar mantém uma cultura de resistência e sua compreensão como comunidade. No dia a dia do Calabar, muitas das interações comunitárias ocorrem nos espaços de compartilhamento, sejam eles públicos, como ruas e praças construídas pelo poder público, ou de iniciativa comunitária, tais como a biblioteca comunitária, a escola aberta do Calabar e a padaria comunitária. Esses espaços não só permitem a interação social entre as pessoas do bairro, reforçando seu senso de comunidade, como também são fruto da resistência comunitária, uma vez que muitos deles foram construídos e são administrados pelos próprios moradores para suprir as demandas da comunidade, da mesma forma que aqueles que foram construídos pelo poder público, muitas vezes, também são resultado de movimentos da comunidade em exigir essas estruturas básicas. O que chama a atenção nesses espaços de compartilhamento, no entanto, é a forte presença artística que pode ser percebida tanto nas estruturas construídas pela comunidade como nos espaços públicos. Isso indica que, mesmo os espaços públicos construídos pelo sistema público de maneira padronizada e impessoal, foram posteriormente apropriados pelos artistas da comunidade. Essa presença artística aparece de diferentes formas, materialmente, como as pinturas, mosaicos e grafites representados nessas fotos, tiradas pelos próprios participantes da pesquisa, mas também de forma imaterial, como as rodas de capoeira e a rádio comunitária, que também se utilizam desses espaços de compartilhamento para realizar suas atividades. O que justificaria, então, essa forte presença artística? Qual seria a importância da arte para a dinâmica entre a resistência e o senso comunitário do Calabar? A partir das entrevistas com os participantes, foi possível compreender que, através do processo de resistência, a arte se torna instrumento para o cuidado comunitário. 3 entrevistados foram selecionados por participar das atividades artísticas do bairro. Vale apontar que 2 deles são também responsáveis por guiar algumas dessas atividades. Durante a entrevista, eles relataram suas experiências ao participarem das atividades artísticas e as motivações que os levaram a realizá-las. Através dos relatos trazidos pelos participantes durante as entrevistas e também pelas observações realizadas no bairro, foi possível compreender que a arte se torna instrumento para o cuidado comunitário, em um processo cíclico descrito no modelo aqui apresentado. A cultura de resistência do Calabar leva a comunidade a reivindicar, ou até mesmo construir ela mesma, espaços comunitários para suprir as necessidades do bairro. Estes espaços permitem a interação entre os moradores e outras pessoas envolvidas com a comunidade. Essas interações comunitárias, por sua vez, são estimuladas através de atividades artísticas que são direcionadas, intencionalmente ou não, para estimular a permanência da comunidade e o cuidado mútuo, além de aproximar os moradores durante as interações da atividade.
Dessa forma, o senso comunitário se fortalece, tal como a força dos atos de resistência. Cria-se assim um ciclo que se reforça mutuamente, permitindo a permanência do Calabar, o fortalecimento das reivindicações dos seus moradores e a manutenção da cultura de resistência presente em toda a longa história da comunidade. E assim se encerra a minha apresentação, espero que tenham gostado e muito obrigada pela sua atenção.